Seja muito bem-vindo ao Sementes, uma iniciativa da área de comunicação social da Federação Espírita do Estado de Alagoas, que vai ao ar todas as quintas-feiras, aqui na nossa FEAL TV. Então hoje, dia 30 de novembro de 2023, vamos ver o que essa semente nos reserva. A semente de hoje nos diz assim: dever observado e cumprido mede o nosso direito de agir com independência. Essa semente ela pode ser encontrada no livro Ceifa de Luz, que é de psicografia de Francisco Cândido Xavier e de autoria espiritual de Emmanuel. E ela é um extrato do capítulo 16, intitulado Assunto de Liberdade. Mas que frase impactante Emmanuel nos traz na semente de hoje, né? Porque muitas vezes nós procuramos a independência, a liberdade de agir conforme os nossos gostos, as nossas predileções, as nossas vontades. Mas como conquistar a nossa verdadeira independência? Existe uma frase de uma canção que particularmente eu gosto muito, que ela diz assim: disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza. E esse disciplina é liberdade me fez durante muito tempo refletir. Como assim? Aparentemente você ser alguém disciplinado, quando a gente imagina alguém que tem disciplina, né, é alguém que está muito preso aos seus hábitos, aos seus costumes, né? Por exemplo, alguém que é disciplinado, por exemplo, para acordar cedo. Se tem disciplina todo dia, vai acordar cedo. Alguém que é disciplinado na vida, no cuidado do corpo, da atividade física. Então, para as outras pessoas que aparentemente não têm essas predileções, parece que é alguém que está preso. Mas a gente observa que em muitos aspectos da vida a disciplina ela é libertadora, porque na verdade, buscando profundamente esse conceito, a gente vai observar que é justamente pelo fruto da indisciplina que nós muitas vezes nos vemos presos. Por exemplo, um exemplo muito claro para nossa observação: os vícios de ordem física. Quantas pessoas, né, degradam a saúde quase que integralmente porque estão presas a hábitos nocivos. Então, aquela história de que eu faço o que eu quero não é sinônimo de liberdade, não é sinônimo de independência, mas é sinônimo de prisão. Assim também acontece quando muitas vezes nós nos vemos presos a uma palavra que nós inadvertidamente colocamos e não podemos muitas vezes voltar atrás porque o orgulho não nos permite. Isso muitas vezes vai acontecer também, né, com alguma opinião que é colocada e que, em virtude do nosso orgulho, não nos permite voltar atrás. Então, muitas vezes, as pessoas se veem presas. E Emmanuel, nessa semente de hoje, ele fala em cumprimento de dever. Mas não é uma ordem que alguém aleatoriamente nos coloca. É o dever em que nós temos enquanto espíritos criados por Deus. E essa frase faz todo sentido. Vamos voltar um pouquinho para o mundo material e refletir acerca dos aspectos profissionais, né, do trabalho profissional. Aquele funcionário que é cumpridor dos seus deveres no seu campo profissional, ele, em geral, passa a ter mais independência nas suas atitudes. Assim também vai acontecer sobre o aspecto espiritual. O espírito que passa a ser mais cumpridor dos seus deveres para com a criação, para consigo mesmo, aquele que não se deixa aprisionar
pelas suas inferioridades, pelas suas imperfeições, ele se torna mais independente para agir, porque se torna automaticamente mais responsável, passa a ter mais confiança dos outros. Então, é nesse aspecto que nós vamos entender que verdadeiramente, como cantaram certa feita lá atrás, disciplina ela é liberdade. É como Emmanuel coloca aqui, aquele que cumpre o seu dever, aquele que cumpre aquilo que se predispõe a fazer, obviamente nas coisas voltadas para o bem, na construção e não da destruição, ele passa a ter o direito de agir com mais independência. Ele é mais livre. Quando nós vamos observar essa perspectiva sobre a observação da existência dos espíritos, a gente observa nos livros, na leitura, na literatura complementar, na própria codificação espírita de Allan Kardec, a gente vai observar que, em geral, os espíritos imperfeitos, os espíritos inferiores como nós, muito apegados às coisas do mundo material, eles se veem presos a justamente as coisas materiais, ao mundo material. Eles se veem presos em tudo aquilo que negativamente eles cultivaram e continuam cultivando. Eles vivem presos, além disso, nas suas culpas, nos seus remorsos, em virtude dos seus equívocos. Aqueles, porém, que passam a conquistar as virtudes, eles vão se libertando. Eles vão se libertando dessas amarras. Eles vão se libertando dessas zonas de existência infelizes e passam a viver mais livremente, porque são mais responsáveis, são mais leves, não estão presos às questões da matéria, às questões da inferioridade. Então, para buscar a nossa verdadeira independência, não aquela independência que é pleiteada pela juventude inconsequente, mas a independência verdadeira, nós precisamos estar atentos ao cumprimento das nossas responsabilidades enquanto espíritos em evolução, enquanto membros de uma comunidade, né, em viver em sociedade, enquanto filhos de Deus que tem sim um planejamento evolutivo para a nossa existência, que coloca na nossa vida as missões, os desafios, os obstáculos a serem transpostos. E se eu consigo, enquanto espírito, dotado de todas as potencialidades que Deus nos dá, me vencer, cumprir essas missões, cumprir o dever, eu automaticamente passo a ser mais independente. Por hoje foi isso, mas antes de me despedir, eu sempre gosto de lembrar para vocês que as sementes elas são disponibilizadas antes dos vídeos nas redes sociais da Federação Espírita do Estado de Alagoas. Por isso, lá no Instagram, sigam o @feeal.oficial. No Facebook, nós temos a fanpage FEE Alagoas. Não se esqueça também de deixar o like desse vídeo, se ele foi relevante para você, se ele lhe ajudou de alguma forma. Se inscreva no canal da FEAL TV para mais conteúdos espíritas. E por hoje foi isso. Até a próxima semana. Muito obrigado por nos acompanhar. Até o próximo.